Sejam muito bem-vindos ao Pode Criar Júnior, um podcast criado e idealizado pelo Núcleo São Luís. Esse podcast ele foi criado para aproximar estudantes de engenharias, agronomia e geociências, e ao longo dessa temporada nós vamos conhecer pessoas, experiências e oportunidades que vão nos aproximar do sistema Confea, CREA e Mútua. E nada melhor do que iniciar essa jornada conhecendo como o CREA Júnior está estruturado, desde nível nacional a nível estadual. E bem, hoje estamos aqui com os nossos amigos João Leonardo, que é acadêmico de engenharia civil e nosso coordenador adjunto da Nacional, e nosso amigo Victor Boas, que é bacharel em engenharia de pesca pela Universidade Federal do Maranhão e nosso atual vice-presidente do CREA Júnior Maranhão. Pessoal, muito bom ter vocês por aqui. Muito obrigado pelo convite. Acredito que vai ser um papo muito enriquecedor para todos nós. Também agradeço pelo convite. Como o Léo mencionou, acho que vai ser um momento de aprendizado e também de troca de experiência. Com toda certeza. Estamos aqui com nossa coordenadora de expansão do Núcleo São Luís, Natasha Marques, que é acadêmica de engenharia agronômica, de agronomia, e eu, coordenador geral do Núcleo São Luís, Bruno Baldez, engenheiro mecânico de formação, e vamos iniciar nosso papo. Tudo bem? Então, quando falamos em CREA Júnior, estamos falando em um movimento que conecta estudantes em todo o Brasil. E para entender essa dimensão e como tudo isso articula nacionalmente, nós vamos começar ouvindo quem acompanha essa construção de perto. Então, Leonardo, qual é a missão do CREA Júnior Nacional e na formação dos estudantes brasileiros? Olha, o CREA Júnior Nacional, nós viemos para abraçar todos os estados. Esse é um ano que nós estamos abraçando todos os estados, nós estamos com todos os estados completos, com todas as coordenações bem estruturadas, né? E esse desenvolvimento é justamente para a aproximação do sistema, né? Nós somos o futuro do sistema, os futuros profissionais. O programa ele foi criado no ano de 2000, em Minas Gerais, né? Esse ano está completando 26 anos, completou no dia 13 de abril, né? E isso é um momento muito importante, porque é um momento que a gente conseguiu entender, né, de fato, qual é o nosso objetivo dentro do programa. E essa aproximação com o sistema é muito importante, porque quando você entende que o CREA Júnior ele abre portas, ele tem aquele network que de fato você consegue entender qual é o real objetivo do programa, você consegue desenvolver habilidades dentro de si mesmo, né, tanto na parte pessoal como profissional. Acredito eu que o programa ele tem esse objetivo de aproximar, né? Ele foi criado com esse objetivo de aproximar, de diminuir aquela lacuna entre o estudante e o sistema com fé a criar mútua, né? Mas também com esse momento de desenvolver o seu lado profissional, né? Que é aquele momento que a gente desenvolve as nossas habilidades, a gente melhora a nossa oratória, a gente começa a entender um pouco mais de empreendedorismo, um pouco mais de network, né? E estar próximo desses profissionais do sistema que já são formados é uma referência muito grande, né? E isso para mim eu falo como experiência minha que vem de berço, né? Então, eu acho que é algo que é referência dentro de casa e começou a ser referência para mim na minha vida pessoal e profissional. Nossa, que bacana. E assim, como que acontece a integração entre os estados dentro do programa? Legal essa pergunta. É algo que até eu trabalhei muito na minha gestão, né? Quando eu fui presidente do programa CREA Júnior aqui no nosso estado, no Maranhão, onde nós chamamos de presidente e vice-presidente, diferente de algumas nomenclaturas de alguns estados que se chamam coordenador titular e adjunto, né? Então, essa integração a gente faz é de aproximação pelo network que o programa te proporciona, né? O programa te proporciona você ter aquele network, aquele contato com pessoas de diversas regiões, diversos estados, e esse momento de você ter essa conexão, de você entender que são realidades totalmente diferentes, isso às vezes o que pode ser um problema no seu estado pode ser uma solução em outro estado, né? Então essa troca que você tem com outros coordenadores de outro estado, de fazer eventos em conjuntos, lives, de ter aquela aproximação, né? Que isso faz com que você também consiga entender quais as dificuldades que você possa estar enfrentando e o que você pode estar sendo se ajudar de alguma forma, né? Então esse network que o programa te proporciona é justamente esse momento de integração. Eu tive várias integrações com vários estados, como Belém, Santa Catarina, Sergipe, Piauí, acho que entre outros estados que a gente trabalhou bastante ano passado e ano retrasado, acho que 2024, 2025 foram os anos assim que realmente 2024 foi para me aprender e 2025 foi para me executar. Tanto que ano passado a gente foi 2 trimestres reconhecido como estado de destaques e eu também fui reconhecido um trimestre como coordenador de destaque, então isso muito é da referência. E não falo só sobre mim, mas também falo sobre a equipe, né? Então essa integração
integração com os estados é muito importante, porque quando você tem essa integração, você consegue entender como que funciona algumas coisas no outro estado e como você pode fazer para levar para o seu estado para que aquilo ali de alguma forma funcione. Legal. Agora, de que forma o CREA Júnior Nacional tem trabalhado para transformar estudante em um profissional mais preparado para o sistema Confea, CREA e para o mercado? Legal. Isso é uma pergunta muito importante, porque eu e a Milena, né, a gente recebeu a gestão no final do ano passado, mas a nossa gestão começou a ser validada a partir do dia 1º de janeiro desse ano, de 2026. E uma das minhas missões, minha e da Milena, né, a Milena é a coordenadora titular, ela é representante do Pará, e uma das nossas missões era justamente essa, trazer as capacitações, né? Tanto que esse ano a gente decidiu dividir, né, já existiam as 3 comissões, mas durante as 3 comissões, o que que a gente decidiu fazer? Pessoal, vamos levar capacitação, porque uma das coisas que eu senti mais dificuldade quando eu entrei de fato na estadual foi a parte de entender como que a gente poderia trabalhar, como que eu poderia me expressar, como que eu poderia atingir alguns públicos, porque comunicação é o quê? Você é o emissor e quem está de fora é o receptor, né? Então, diante disso, a gente tinha que entender como que a gente ia fazer para atingir certos públicos. Mesma coisa na questão do evento. Quando você vai fazer um evento, quando você vai projetar um evento, você tem que entender qual público que você vai atingir. Será se a galera realmente vai aderir a isso? Será se vai valer a pena? Então, eu e a Helena, a gente decidiu, pô, vamos conversar com os coordenadores de cada comissão e acredito eu que a gente tem levado bastante capacitação, tanto nessa parte da área de comunicação, como na parte de gestão estratégica. Inclusive, hoje mesmo, nós temos hoje, dia 22, né? Nós temos uma capacitação de oratória hoje à noite, né? Então, acho que isso é muito importante, porque quando você trabalha para que isso desenvolva dentro do futuro profissional algumas habilidades que às vezes eles têm algum tipo de dificuldade, às vezes de falar, de se comunicar, de se expressar, ou até mesmo, né, nessa questão mesmo de estar trabalhando na sua forma profissional, a parte de empreendedorismo, a parte de LinkedIn, toda essa parte que a gente trabalha durante toda a nossa carreira acadêmica, né? Acho que foi o que eu falei com a Milena, acho que a gente tem que trabalhar isso a nível nacional para que as pessoas também se sintam abraçadas, porque no meu ano eu acho que o que faltou para mim também foi isso, um pouco mais de capacitação para que eu pudesse entender de fato o que que é o CREA Júnior, o que que o CREA Júnior tem para oferecer, né, e como que nós fazemos para ser referência dentro do nosso estado ou a nível nacional. Bom, a gente entendeu como é que a Nacional funciona, como é que estamos divididos e qual a missão em especial da Nacional. E agora eu queria trazer mais para o Estado. Então, eu queria entender como é que hoje está estruturado o CREA Júnior, pessoal, para as pessoas entenderem como é que o CREA Júnior está estruturado no Maranhão, certo? Bem, Bruno, atualmente a gente está com 8 núcleos, né? Presente aqui no Maranhão. Eu, juntamente com a Carla, que é a presidenta, né? E eu, como vice, nessa nossa gestão, a gente colocou como meta, como objetivo, a gente nos aproximar dos núcleos, que é algo que a gente percebeu que é de suma importância aproximar os núcleos da estadual. Como o Léo mencionou, as capacitações, elas são de suma importância, esses momentos interativos entre a estadual e os núcleos, essas reuniões mensais que a gente faz, é de suma importância para aproximar os núcleos, para o núcleo ficar mais estruturado, digamos assim, ter uma base forte e solidificada, digamos assim, para conseguir executar as atividades e ações de cada núcleo. Eu falo assim que cada núcleo daqui do Maranhão, do CREA-Júnior, né, no caso, ele tem seu diferencial. Existe uma diversidade dos núcleos. Tipo, São Luís, bem diverso. Pinheiro, atualmente, né, que era o núcleo ao qual eu pertencia, só tem engenharia de pesca, agora que tem membros da agronomia. Então, a gente observa essa diversidade que existe entre os núcleos. Então, atualmente, o cenário do CREA-Júnior aqui, do estado, são esses 8 núcleos que executam atividades, inclusive vocês, né, do Núcleo de São Luís, sempre parabenizo pelas atividades que vocês realizam aqui, principalmente aqui na capital, que tem um alcance e um engajamento muito maior.
Perfeito. E assim, tu falaste sobre engajamento, e eu queria que tu trouxesse pra gente qual que é a importância de ter essa aproximação com os núcleos, de estar sempre engajado, de estar sempre a movimentar, enfim, seja online, presencial. Queria que tu mostrasse um pouco da tua visão pra gente. Bem, a minha visão em relação a isso, como eu já tinha mencionado, foi logo quando eu juntamente com a Carla, né, quando a gente assumiu essa gestão em 2026, a gente colocou na ponta do lápis, falei, não, esse ano a gente vai aproximar a galera, vai trazer engajamento, vamos trazer umas dinâmicas para que possam aproximar os núcleos, fazer, como já teve na gestão passada, um evento que aproximava todos os núcleos no evento presencial, que é de suma importância. Muitas das vezes as nossas reuniões são online por conta, né, da distância, das cidades e tudo mais, mas ter esse contato, ter, digamos assim, esse afeto, essa proximidade, ele vai trazer um engajamento maior, vai trazer parceria entre os núcleos, que é de suma importância, que a gente sempre almejou isso também. Ah, vamos fazer uma parceria do núcleo de Balsas com o núcleo de São Luís. Inclusive, a gente está observando isso, né, Natasha, no EREC, que tem a Uhum. junção do núcleo São Luís, do núcleo Pinheiro, Chapadinha e Balsas, e essa integração dos núcleos, como a gente tinha mencionado, é de suma importância para divulgar o programa aqui em nível estadual, regional e também nacional, para atingir estudantes profissionais e também futuros estudantes de engenharia, agronomia e geociências. Perfeito. Então, o objetivo, assim, de resumo seria aumentar esse domínio que a gente teria dentro do Estado. E eu queria entender, nessa estruturação, nessa busca, qual que são os avanços e os desafios que vocês estão encontrando aqui para conseguir crescer dentro do CREA do Maranhão. Vamos começar com os desafios, né? Certo. Para poder alcançar os avanços, para poder falar sobre nossos avanços. Eu acho que um dos principais desafios que a gente encontra dentro do programa aqui no estado é a questão da evasão de algumas universidades em relação a alunos de engenharia, agronomia e geociências que não conhecem o programa e às vezes nem conhecem o nosso conselho, né? Que é o CREA, às vezes conheci por nome. Eu mesmo conheci o programa e o conselho, né? E os outros sistemas, Confea, a Mútua, quando eu já estava na metade do curso, tipo sexto, sétimo período, oitavo período, que eu fui ter entendimento. Eu sabia que existia um conselho de classe ao qual era pertencente, mas não sabia para que servia, né? E os benefícios que existem. Então, eu acho que de suma importância essa questão, que é um desafio que a gente encontra, essa evasão, como eu mencionei, né? E a gente busca, eh, a gente está até com um desafio que o Confea lançou, que é o desafio que a gente colocou, que é das acolhidas, né, nas universidades, para apresentar o programa, apresentar o sistema, CREA, Confea e Mútua, que são de suma importância para o estudante, que é calouro, né? Chegar logo, nossa, eu vou ser pertencente a um conselho e que vai me trazer benefício. Para não acontecer, como sempre acontece muitas das vezes, na maioria dos casos, que os estudantes vão saber sobre o programa, vão saber sobre o sistema quando já está para se formar, quando já está na metade do curso, como foi meu caso. Eu acho que isso é de suma importância, porque o estudante, como calouro, ele vai logo construindo, ele vai logo se, vamos dizer, codificando a sua vida profissional desde calouro, quando conhecer o programa, até quando apresentar seu trabalho de conclusão de curso e colar grau. Então, eu digo que assim, é uma caminhada quando a gente conhece o programa, que a gente vai trazer benefícios para a nossa vida pessoal e também para a nossa vida, principalmente para a nossa vida profissional. Como o Léo falou, se a gente for observar, vamos dizer assim, o Vitor, antes de conhecer o programa, e o Vitor de hoje, a gente aprende muito nessa questão de oratória, essa questão de desenvolvimento pessoal, profissional, de caráter e tudo mais, fazer nova rede de contatos, network, que é de suma importância. Perfeito. Então, até aqui nós falamos sobre o CREA Júnior enquanto programa, mas agora queremos olhar para algo muito mais importante, né? As pessoas. Então, o CREA Júnior, ele não é feito só de projetos ou cargos, ele é feito de trajetórias. Então, pegando essa tua reflexão, né, de quem era Vitor antes, quem é Vitor agora, eu queria saber de vocês, de todo mundo, inclusive Bruno, se vocês olharem para quem eram antes do CREA Júnior e para quem são hoje. O que mudou na vida pessoal e profissional de vocês por causa dessa experiência? Olha, eu começando, pegando essa deixa aqui, eu entrei no programa logo em 2023. Eu entrei no programa e eu entrei na faculdade também em 2023.
É, coincidiu de, no mesmo ano, de eu entrar na faculdade, eu entrei em agosto, no mesmo semestre teve o processo seletivo no Núcleo São Luís, e eu fui aprovado na época, né? E acho que isso foi muito interessante. Mas até então eu tinha entrado no programa sem muita visão, né? Sem saber o que que era o programa, o que que era realmente a missão, os valores que a gente tinha dentro do programa. E aos poucos, né, a gente vai desenvolvendo isso na prática, né? Quando você está na prática, você começa a entender, né? Então, quando você começa a receber os desafios, aí que você começa a entender de fato o que que você tem que entregar, né? E uma coisa que é muito importante, eu acho que isso eu sempre vou frisar, são as críticas. As críticas, elas têm que ser construtivas. Independente de qualquer coisa, se você leva ela para o lado pessoal, você acaba não construindo aquilo que de fato você espera para você mesmo. Então, as críticas elas servem justamente para você mostrar para você que você é capaz. Então, se for ver o Leonardo de 2023 e o Leonardo de 2026, acredito que a gente teve uma mudança muito grande. Eu passei por vários processos dentro do programa, vários desenvolvimentos dentro do programa, lidar com presidentes, lidar com o presidente de CREA, de CONFED, diretor de mútua, ter esse contato com profissionais já do sistema, com pessoas que realmente são referências para nós, acho que isso é muito importante. É importante frisar também que hoje o meu pai ele foi vice-presidente do CREA e meu pai também hoje ele é diretor da Mútua, né, candidato também a diretor da Mútua. Então isso para mim é uma construção que eu vejo de base mesmo, né? Então isso para mim é referência. Então eu pegar como referência e inspiração aquela construção que vem da base, para mim é muito importante. Então eu me observo uma pessoa muito mais amadurecida, eu tenho mais controle das minhas decisões, né? Eu consigo trabalhar muito melhor em equipe. Acho que hoje a construção de um trabalho que você faz dentro de um programa, dentro da sua vida pessoal, dentro da sua vida profissional, o que você conseguir fazer em equipe, acho que o desenvolvimento é muito maior e o reconhecimento é muito maior. Se ano passado, como eu referenciei no início, a gente foi reconhecido 2 trimestres aí, e eu também como coordenador, foi muito pelo empenho, não só meu, como de toda a equipe, para que a gente conseguisse entregar bons resultados e a gente tivesse referência para o nosso estado. Então, ano passado, se for contar mesmo, a gente terminou em terceiro lugar, né, do Maranhão, do país, né? O Maranhão terminou em terceiro lugar do país, né, em relação à entrega de atividades, à entrega de indicadores, à de representatividade. Então, acho que a minha evolução dentro do programa, acho que reflete muito na minha vida profissional e na minha vida acadêmica, né? A vida acadêmica é um pouco mais complicada porque a gente tem que vincular o trabalho, o trabalho, a faculdade e o programa. Então, é um desafio muito maior, mas acredito que essas experiências elas servem muito para que a gente tenha uma construção muito melhor para o nosso futuro profissional. Bem, eu adetei ao programa, né? Eu acho que no final de 2024, eu entrei como membro, né? No núcleo ao qual eu era pertencente, que é o Núcleo Pinheiro. E em 2025, né? Eu virei coordenador geral do núcleo. E observando o Vitor de 2000, final de 2024 para o Victor de hoje, né, de 2026, a gente nota um crescimento nosso, pessoal e profissional, principalmente. Eu acho que uma história que a gente cria, é um caminho que a gente trilha para alcançar o sucesso profissional e realização pessoal também. É, eu era um pouco tímido, eu sempre fui mais da área acadêmica, muito da área de pesquisa, né? Só que eu sempre fui bem de falar, bem soltinho, mas eu sinto e tenho a plena convicção que através do programa eu consegui me desenvolver mais, ter uma desenvoltura melhor, uma oratória melhor, saber chegar a falar com as pessoas certas, ter contato com profissionais da minha área, não só da minha área também, mas como de outras áreas diversas e afins. Então a gente observa esse nosso crescimento pessoal e também profissional. Se for comparar, nossa, foi um salto gigantesco, né? Do Victor de 2024, antes do programa, para o Victor de hoje. Então eu acho que isso acontece com todo mundo. Esse nosso crescimento pessoal e profissional. As barreiras que a gente vai enfrentando, né, os desafios que vai nos construir na nossa caminhada profissional. Legal. Enfim, pessoalmente, eu pego um gancho da fala dos dois. Eu sempre fui um cara um pouco articulado na questão de fala, sempre gostei de estar envolvido com questão de oratória.
Só que eu não tinha essa, enfim, essa desenvoltura que o CREA me deu. Então eu fiquei mais organizado na questão da minha fala, fiquei mais organizado em questão das minhas atividades, desde que eu oficialmente entrei em 2023. Só que eu participo de atividades do CREA desde 22. Então eu participei do encontro regional que teve lá na UFMA em 22. Foi o primeiro contato com o CREA Júnior. Estava ali também no final da faculdade. E isso foi importante porque além de conseguir ter que desenvolver projetos, atividades, organizar o núcleo, eu tive contatos com pessoas que eu jamais poderia imaginar. Então, isso é uma coisa impensável para um aluno que está todo o tempo dentro da sala de aula, não tem contato, só tem contato. Cálculo 1, 2, 3 e as disciplinas de cada, enfim, específicas, né? E sair dessa realidade e se estar em contato com diretores de grandes empresas, diretores, enfim, presidente do CREA, presidentes de CREA Júniors. Isso foi importante porque, além de me dar um repertório para me conseguir me comunicar, me trouxe essa desenvoltura de conseguir chegar ao ponto que eu quero, sem enrolação, ser mais direto. E, enfim, pegando o gancho, queria saber da minha amiga Natasha também. Então, vendo vocês, né, eu sou uma membro recente, eu vejo que quem participa do programa gosta mesmo, né? Porque vocês estão aqui há bastante tempo. Então, assim, hoje a gente tá ali, eu conversando com pessoas que estão mais recente que eu falam: "Nossa, vocês são muito unidos". Eu acho muito bacana, porque o que vocês mostram, vocês não só se desenvolvem, como vocês criam um networking entre vocês mesmos. Isso é muito bacana, eu vejo muito isso, a gente está construindo isso também. Então, que bacana que vocês, né, têm história para contar. E aproveitando isso, eu queria saber de vocês que mensagem vocês deixam para quem ainda não conhece o CREA Júnior. Como que a pessoa vai querer parar aqui, né? O que vocês conseguem vender para o pessoal? Acho que primeiramente nos sigam nas nossas redes Com sociais, certeza. CREA Junho Nacional, CREA Junho Maranhão, MA e CREA Junho MA São Luís, né? Acho que é importante vocês acompanharem as nossas ações que a gente faz diretamente. É um trabalho honorífico, né? É um trabalho que a gente faz de coração mesmo, porque como você falou, acho que para estar no programa hoje a gente tem que amar mesmo. Sim, E eu amo o programa porque me trouxe muitas coisas boas, me trouxe muitas experiências e me ensinou quem eu sou hoje. Acho que se quando eu me formar, com certeza eu seria um profissional que entende muito sobre o sistema, que está presente no sistema, que tem contato diretamente com conselheiros, com o presidente de CREA, com diretores. Acho que isso é algo muito importante. Mas, acima de tudo, entender que o CREA Júnior, ele abre portas. Ele abre portas tanto para o mercado profissional como para a sua vida pessoal. Acho que a construção que você faz dentro do seu profissional com o CREA Júnior é totalmente diferente. Acho que você faz uma construção onde você começa de uma forma e você com certeza sai totalmente transformado. Eu falo desde como a gente pode falar, a gente sempre vai abordar a questão de oratória porque a questão que a gente mais faz é falar, né? Hoje para você chegar dentro de uma universidade, a gente chega e vai faz a nossa acolhida, apresenta aqui que é o programa, tira as dúvidas do pessoal, dá palestra, mas isso não é o suficiente, né? Acho que você mostrar seu espírito de liderança, seu espírito de empreendedorismo, sua visão sobre o que é ser ético, acho que trazer a ética profissional é muito importante, porque você tem que ser ético. Quando você forma, você é apenas bacharel, até você se registrar no CREA. Então, você só ganha o título de engenheiro, de agrônomo ou de geocientista, é só depois que você se registra no CREA. Então, tem que ser ético a partir disso. Então, acho que acredito que o programa ele é uma porta para o mercado de trabalho e, com certeza, transforma vidas. Só fazendo uma reflexão, né, de todas as nossas falas aqui durante o podcast, eu acho interessante que é algo que a gente carrega, creio que todos nós carregamos isso com a gente, que o programa, ele nos leva a lugar que a gente nunca imaginou estar, a conhecer pessoas que nunca passou assim pela nossa cabeça, nossa, eu conheci tal pessoa, eu conheci essa pessoa que é muito influente na minha área ou em outra área afins, então eu sinto que o programa, ele nos leva a almejar lugares que a gente nunca imaginou. E
o que eu deixo para quem ainda não faz parte do programa, faça, se sinta esse sentimento de pertencimento. Você vai se encontrar dentro do programa, vai conseguir se desenvolver de forma pessoal e principalmente profissional para que você consiga almejar todos os seus objetivos na área profissional e também pessoal. E a mensagem que eu deixo é justamente para as pessoas que estão ainda no meio acadêmico, estão ainda restritos a somente a sala de aula, busquem fazer esse networking, conhecer essas pessoas, busquem gerar legado, porque além de tudo que a gente faz, a gente deixa legado. O CREA Júnior passa por nós, então a gente consegue deixar de alguma maneira uma contribuição, e essa contribuição é importante pro nosso senso ético, profissional, moral, e isso é necessário para todo ser humano. É uma coisa que eu preciso ainda tenho algumas contribuições, e a minha mensagem é que você busque entender mais sobre como é que o CREA Junho funciona, depois o CREA, depois o CONFEA, Mútua Junho. Então é muito importante que você saia da sua zona de conforto e venha buscar aonde você vai futuramente trabalhar. Conhecer pessoas que já trabalham e são referências aqui enfim, nossa classe. Então, nós chegamos, né, ao final do nosso primeiro episódio da nossa temporada e fica claro que o CREA Júnior ele é construído por pessoas, experiências, oportunidades e que começam logo na graduação, né? Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz, né? Me tornei recentemente coordenadora de expansão do Núcleo São Luís, então eu cheguei no ano passado. Essa iniciativa aqui eu achei algo muito bacana, porque como coordenadora, a gente chega até os universitários que a maioria não nos conhecem através das acolhidas. Então, acredito que o podcast ele vai ser para ter um alcance maior, quem sabe até em nível nacional, e as pessoas vão conhecer, vão se aprofundar mais. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, Leonardo, nosso presidente nacional, né? Nosso vice-presidente. Então, obrigada pela participação. Nosso vice-presidente da Estadual Maranhão, muito obrigada. E obrigada, Bruno, por participar desse episódio comigo. Eu inventei o podcast, você falou, vamos, tô dentro. E é isso, eu espero que essa temporada seja de sucesso, que a gente traga muita gente legal aqui e que as pessoas participem e entendam o nosso objetivo, né? Que é aproximar do sistema Confea CREA Mútua. Com toda certeza. Primeiro, agradecer aos nossos convidados, agradecer e preciso evidenciar o bom trabalho que vocês estão fazendo. Então, isso é notório. Observar, fazer os comentários positivos, enfim, entender como é que é a missão do CREA Nacional, entender como que o CREA Maranhão funciona aqui, como está estruturado. E também preciso parabenizar a minha coordenadora de expansão daqui do Núcleo São Luís por ter atribuído uma coisa que nós gostamos, que é de conversar, e uma coisa que nós também gostamos de fazer, que é estar no CREA Júnior. Então, eu consegui unir o útil ao agradável. E preciso parabenizar desde o escopo, desde o começo, quando tu me mandaste a ideia, viu que era possível. É uma coisa muito, muito boa, já entra na questão do legado. E parabenizar o esforço, o trabalho, parabenizar o esforço de vocês. E também deixo o gancho para convidar a vocês a assistirem os próximos episódios. Nós estamos aqui, nós pretendemos trazer pessoas referentes aqui do sistema, pessoas que trabalham no sistema, pessoas referentes também com profissionais que já são atuantes nas áreas do sistema, engenharias, agronomia e geociências. E é isso. Agradeço pela presença de todos e sigam-nos nas redes sociais. CREA Junho Nacional, CREA Junho MA e CREA Junho MA São Luís. E só pegando a deixa, quero parabenizar pela iniciativa. Acho que é uma iniciativa muito importante. Acho que quando vocês trazem isso no momento de expansão, para que todos consigam entender um pouco mais o que é o CREA Junho Nacional, o que é o CREA Junho Maranhão, o que é o CREA Junho, acho que isso traz muito como referência também. Então, parabéns à Natasha pelo desenvolvimento das atividades. Acho que esse é um projeto muito importante, né? E acredito que vai avante isso. Parabéns, Bruno, pelo trabalho à frente, né, do CREA Júnior São Luís. E quero parabenizar tanto o Vitor como a Carla, né, pelo trabalho à frente do CREA Júnior Maranhão. Acredito que é um trabalho árduo, são muitos os desafios que são enfrentados e ter essa distância entre a gente está na capital e o pessoal está no interior, interior às vezes um pouco tão distante, ter esse contato de forma online às vezes é um desafio muito grande, mas que acredito que vocês vão tirar de letra. Então, parabéns pela gestão de vocês e parabéns a todos.